O que é um NFT? É uma pergunta que eu tenho ouvido muito de pessoas próximas e que têm dúvidas em relação a isso, tem gerado muito interesse e tem gerado muita indagação, questionamento, ceticismo, empolgação também, gera interesse, curiosidade e gera também rejeição. São vários fatores envolvidos aí, mas eu vou abordar aqui de uma forma direta, clara, do meu entendimento sobre isso, para tentar explicar para quem está chegando no meu canal ou que está buscando a informação. Eu estou conectado com o mercado de fotografia, fotógrafos e artistas visuais que buscam novas formas de fazer negócio no mundo da arte, com algo que te dê valor mesmo sendo digital. Então, na minha definição de NFT, a minha pessoal, eu acho que é que nem marketing, você pode definir de uma forma, fotografia, você vai definir da sua forma. Não dá para fugir muito, você não pode falar que fotografia é escrita, né? Você pode falar que é escrita com a luz, mas falar que é texto, não dá, né? Então tem um limite, mas você pode interpretar da sua maneira. O NFT, na minha definição, é um ativo digital único. O termo NFT, NFT, não é bom. Ele não é um termo que ajuda. É técnico, ele, na tradução literal da abreviatura, né, dessa abreviação, ou seja, Non-Fungible Tokens, tokens não fungíveis. Não é bom. O que que é fungível? Quem que usa essa palavra? Não aparecia antes. O que é fungível pode ser trocado, né, que pode ter uma troca, e o que não é fungível não é trocado. Mas isso explica alguma coisa? Não. Token sim. Tokenização, as criptomoedas, o digital, né, que se conecta com essa tecnologia do blockchain. O NFT está conectado com o blockchain, que é uma tecnologia descentralizada, um bloco de nós que trabalha na internet de forma a dar valor para as criptomoedas e também, por consequência, para a criptoarte, né? No caso, NFT. E aí as criptomoedas estão conectadas com essa tecnologia NFT, então Ethereum e outras acabam se conectando. Qual a vantagem, né? A vantagem do NFT é que você tem algo que se torna único mesmo sendo digital. Esse é o grande ponto. Ele só vale, ele só vale como NFT dentro das plataformas em que a pessoa conectou uma criptocarteira e numa plataforma que fez a conversão. E aí a pessoa tem acesso àquilo, pode revender, a pessoa que compra tem a chave para acessar a obra e revendê-la também, e o artista ganha de novo se tiver essa revenda. Funciona dessa maneira. Ou seja, aí muitas pessoas perguntam: mas e se eu fizer o print screen? Se eu tirar uma foto do NFT? Né? A fotografia NFT está lá, eu tirei a foto. Você pode tirar foto. Você vai tirar foto. Da mesma forma que você pode tirar foto da foto do Sebastião Salgado, você não é dono da foto do Sebastião Salgado. Agora, nesse processo da tecnologia, do jeito que está sendo feita, ela permite você ter posse, revender, ela é autenticada, tem uma tecnologia que antes não existia, que permite a autenticação de uma foto digital, que permite a autenticação de uma obra digital. Isso é sério, isso é uma coisa séria, e tanto é verdade que artistas têm vendido, faturam, marcas estão olhando para isso, as plataformas, o Instagram acabou de abrir isso para 100 países, então é algo que vai avançar. E isso é a beleza dessa história, porque você pode ter ceticismo, não acreditar e coisa e tal, e esperar para ver, né? E a gente vai ver o que vai acontecer. Mas está acontecendo nesse momento, e é dinâmico, tem se transformado e está se transformando a cada semana com novas iniciativas, projetos, e se ajusta de acordo com o que vem acontecendo. É muito interessante. Então, é só pegar de 2 anos para cá o quanto mudou e o quanto tem avançado. Há 2 anos não tinha NFT no Instagram e agora está presente em 100 países. Há 2 anos não tinha o NFT no Twitter, no YouTube, no TikTok, está avançando nessas plataformas também. Há 2 anos, marcas e iniciativas não estavam conectadas com essa tecnologia e tentando fazer coisas como shows, músicas, lançamento de álbuns, filmes, projetos sendo lançados com essa tecnologia. E está avançando. Nessa tela aqui, eu peguei uma imagem de uma publicação no Medium falando da diferença dos tipos de ativos. É um ativo digital único, NFT, correto? Ele é único, mas ele é intangível. Ele é digital, mas ele é intangível. Então, a diferença no NFT é essa. Ele é
intangível e não fungível, não pode ser trocado, né? E aí o exemplo aqui, nessa parte de baixo, intangível em inglês e não fungível, ou seja, os NFTs estão aqui, eles não podem ser trocados, ok? E os NFTs estão nessa parte. Então eu tenho uma foto que foi convertida em NFT do Sebastião Salgado, ela não pode ser trocada porque ela é única, digital, foi criada uma versão única dela, ok? Tangível, mas que não pode ser trocado também, que não tem como você trocar ativos tangíveis, né? E também não fungíveis. A Mona Lisa é um exemplo. Não posso trocar. Eu poderia trocar ela por uma outra obra de arte no mesmo valor, mas não seria a Mona Lisa. Eu estou trocando, mas ela não pode ser, ela não tem, é única. Um carro, mesma coisa, né? Aquele carro é único. E aí eu tenho também um carro de colecionador, por exemplo. E imóveis, mesma coisa. Então, é algo que é um ativo aqui físico e não pode ser trocado. Ele não pode ser, não é fungível, né? Então, aqui nós temos a explicação tangível e intangível. No caso dos ativos que podem ser fungíveis, né? Sejam eles tangíveis ou intangíveis, no tangível, dinheiro, uma cédula. Eu vou lá e troco ela, eu consigo receber, eu dou 100 e recebo 2,50, né? Então, commodity, mesma coisa. Ouro, né, entre outras coisas, entra nessa parte dos ativos tangíveis, fungíveis, ou seja, podem ser trocados. E as criptomoedas, né? Aí no caso, Bitcoin, Ethereum, eu posso trocar, né? Eu posso, mesmo sendo, só que é intangível. Então a diferença é essa. Ah, não, ainda assim eu não entendi. Bom, aí é uma questão da internet. É um problema que nós temos que foi criado, o não entendimento do valor daquilo que é digital, né, de ter valor, é culpa da internet, que tornou tudo de graça nos últimos 25 anos, né, junto com o JPEG, a fotografia digital, a mesma coisa. A gente tem essa falsa sensação de que porque é digital, não tem valor, porque está de graça, está tudo disponível. Sendo que um texto que foi feito, que eu fiz, se eu gerei, ele é único. Ele é meu texto, eu criei. Uma pessoa não poderia copiar esse texto e usar da forma como ela quisesse, mas as pessoas fazem isso. E a mesma coisa para fotografia. Nós ficamos mal acostumados. E aí a ideia de que algo que é digital tenha valor e seja único não entra na cabeça. E é algo que está mudando. Começa a ter um movimento. Tem gente acreditando nisso, e pagando muito. Não tô nem falando de pagar milhões, estou falando de pagar um valor alto por uma foto para revendê-la ou para ter essa obra como um investimento e que ela vai valer mais lá na frente. Mas existe hoje um movimento de artistas, de colecionadores, de marcas que está se voltando para isso. Aí eu encontrei esse conteúdo aqui do canal NFT Now, matéria do Eric James Bayer, da semana passada. E ele fala: o mundo da arte tem um problema. NFTs podem oferecer uma solução real. E ele traz aqui uma visão, né, que os NFTs estão abrindo uma nova possibilidade e oportunidades para o mundo da arte que nunca foi oferecido pelo tradicional. Então, com esse novo ecossistema, em que não existem tantas estruturas e que você hoje, do jeito que está posto, né, uh, existe não só um ecossistema, a possibilidade do artista aparecer e se conectar e ter valor mesmo sendo digital. Então ele fala disso aqui, que qualquer um pode participar dessa nova economia de criadores, que é o que o Instagram está tentando fazer, está abrindo e outras plataformas também. Não tem um curador, não tem uma pessoa dizendo você pode, não pode. A gente ficou mal acostumado de achar que para esse mundo da arte também, que é assim, eu acredito no meu projeto, mas alguém precisa validar. E nesse, você acredita? Você vai atrás e coloca e não precisa ter alguém dizendo sim ou não. Então ele fala disso e nesse conteúdo aqui, e ele comenta que grandes nomes estão aparecendo com trabalhos publicados no Discord, que é uma das plataformas mais fortes para NFT, em outras redes sociais, e eles aparecem.
A era Web3, dessa nova fase da internet que se conecta com tudo que eu estou falando, ela oferece um futuro mais igualitário e mais democrático e sem a necessidade de um intermediário. É liberdade, né? Então, ele fala que os NFTs ainda não resolveram os problemas do mundo da arte. Então, ele fala que essa economia, ela tem uma questão, ela está ligada muito com a depende da mídia, questões financeiras e outros problemas. E aí ele fala, né, da questão de que as pessoas venderam, a gente viu obras sendo vendidas por valores muito altos, como o caso do Bored Ape Yacht Club, né, que todo mundo fala, nossa, que absurdo vender isso. Na verdade, você faz parte de uma comunidade, e aí milionários entraram nisso, Neymar, Jimmy Fallon, entre outras celebridades, que eles fazem parte de um clubezinho, ali um clube de bilionários, milionários, que tem, tem esse selo em conjunto e é digital, né? Agora, o que ele traz aqui, que esse olhar, né, do Web3 para a arte, como que as pessoas que estão no mundo tradicional da arte vão migrar e atuar nessa nova fase Web3 e como é que será esse processo de evolução para essa evolução, né? E aí ele fala daqui do mundo da arte, então, que está acontecendo uma evolução e que o fato mais interessante, né, dentro desse universo é que existem milhões de criadores hoje desenvolvendo projetos, são milhares de pessoas e todo mundo olha para um projeto só, projetos que estão chamando mais atenção, que nem dos macaquinhos, é um deles, mas aqui na matéria fala, por exemplo, que no momento da matéria, 770 mil pessoas criando projetos em NFT. E todo mundo fala só de uma coleção ou outra. Então ele vê que a hierarquia e a forma como a arte é criada, ela vai se transformar com essa evolução dessa tecnologia, como já está acontecendo. E o mais interessante é que não depende de uma rede social, não depende de galerias nem dos museus. Na verdade, é algo que está acontecendo naturalmente por conta da tecnologia de dar a liberdade, dar esse acesso. Então, isso é muito interessante. Que o mundo da arte analógica é estático e ele depende de forças de poder estabelecidas. Isso é fato. Você não vai conseguir colocar seu projeto, seu trabalho no museu. Não vai. A não ser que, sim, tem que ser. Nem vão entrar nesse ponto, né? Mas ou numa galeria famosa. E nesse espaço você consegue mostrar seu trabalho. Se ele vai se destacar, se ele tem força ou não, é outra história, mas você consegue colocar. Então, esse é um ponto interessante da história. E o mais interessante da matéria é que a gente evoluiu da internet, do Web 2.0, com as redes sociais e tudo mais, até aqui. E agora a gente está caminhando para uma nova fase que a gente não está entendendo muito bem, mas ela é dinâmica, ela está se transformando, ela está avançando, e isso é fascinante. Então, ele fala disso, dessa evolução, e como as coisas estão se transformando enquanto elas acontecem. E há uma transformação, uma evolução visível. Eu falei de 2 anos atrás, ou um ano atrás, não tinha uma presença tão forte nas redes sociais. Foi há um ano, não tinha Twitter com NFT, não tinha, nem o TikTok estava com NFT, que foi um dos primeiros. O Instagram não estava disponibilizando para 100 países. E assim, as ferramentas, as tecnologias ainda estavam começando, estavam se desenvolvendo. Então, o que está acontecendo é um movimento de marcas, de artistas, de colecionadores, de uma comunidade olhando para essa nova fase da internet e fazendo isso acontecer, né? E a gente vai ver esse movimento acontecendo. Então, esse é o ponto mais interessante da história, né? O lado da liberdade, democrático, descentralizado e que vai acontecer e já está acontecendo. Um dos pontos que ele traz aqui no final é: para que isso aconteça, para que a gente veja o NFT avançar, ele precisa ser mais acessível, mais fácil, menos tecnológico e menos tecnicista, né? São vários termos, várias questões.
A entrada e adesão de grandes marcas, de grandes nomes da arte, da fotografia, das empresas, ajuda nesse processo. Então, quando o Instagram disponibiliza colecionáveis digitais para 100 países, e logo mais todos nós teremos, isso vai ajudar a potenciar o processo. Por quê? As pessoas vão conectar criptocarteiras, vão criar coleções, vão tentar entender, vão buscar conteúdos, talvez encontrem esse conteúdo porque ficaram curiosos e queriam entender para lançar, e por aí vai. E vai se sofisticando e avançando enquanto acontece. É um ambiente tão vivo e tão dinâmico que a própria blockchain Ethereum está num processo agora importante de fusão de uma nova tecnologia, né, que garante a autenticidade, mas que vai melhorar em termos de eficiência, o que está fazendo com que o valor suba, né? Então, a gente está vendo até a própria tecnologia evoluir para que ela consuma menos energia, tenha menos impacto ambiental e se transforme. Então, na minha visão, em questão de tempo, me parece que vai levar bastante tempo, mas nós teremos lá na frente um mundo em que a internet vai ser completamente diferente, ela vai ser mais tridimensional, a gente vai acessar as reuniões, a forma de ver a arte e tudo mais de uma forma totalmente diferente, né, com novas plataformas. As marcas e empresas e plataformas, inclusive se comenta muito isso, que serão as dominantes, nem apareceram ainda, vão aparecer, e a arte, sim, vai ter valor sendo digital e única nesse universo. Então, para os artistas, é o momento certo de fazer e criar, testar e fazer uma arte que é colaborativa, projetos de uma forma diferente. O marketing também se beneficia disso, o processo todo é de valorização. É um movimento de valor no que é digital, que era necessário e não aconteceu e está acontecendo agora, ainda bem. Vamos ver o que vai acontecer exatamente, mas eu quis trazer aqui uma visão sobre esse assunto da melhor forma possível, mais completa, para você ter esse entendimento. Se você tiver interesse em participar, entender mais, criar, precisar de ajuda com uma comunidade, um grupo fechado que tem fotógrafos brasileiros atuando junto comigo, participe da iniciativa NFT para fotógrafos e para fotógrafas. Na descrição desse vídeo, nas notas do episódio do podcast, tem as informações para você fazer parte disso. Ok? Vale muito a pena, eu tenho certeza que vai fazer a diferença para você. Obrigado e até a próxima.